Bom dia, gente! Vamos lá pro meu vídeo rapidinho e vamos ver se a gente consegue ir até o final, tá? Que esse vídeo hoje é como eu falei para vocês, vamos falar só sobre ciência. E falando de ciência, não tem como lembrar do grande Albert Einstein, né? E os seus conceitos de relatividade. Então nós temos, dentro da minha visão, fora da visão de Einstein, nós temos 3 tipos de ciência, tá? 3 tipos. Uma delas é a ciência que eles chamam de normal, né? Que é aquela que vive em dualidade com ela mesma, né? Que esse detalhe eu tenho que explicar para vocês no outro vídeo. Nós temos a visão de Einstein, na qual ele conseguiu perceber que o tempo era relativo e que também na visão dele faltava 1% para ele chegar nessa conclusão sobre como funcionava essa estrutura atômica fora dele, tá? A gente tá falando tudo que ele via fora dele. E aí essa estrutura atômica ele descobriu que funcionava em 99% dentro dele e que faltava 1% para chegar, né, nessa conclusão sobre átomo, prótons, nêutrons e elétrons, né? Então eles tinham, né, um conceito de estrutura atômica que funcionava assim, ó. A maneira como os átomos se ligam afetam as propriedades elétricas dos materiais que eles formam. Então, com base nesse conceitozinho aqui deles, eu vou mostrar para vocês a visão de Einstein e a minha visão, certo? Dentro desse conceito aqui. Por exemplo, Einstein saiu da dualidade. Einstein, antes de ter sua visão sobre física quântica, ele vivia em 3 dimensões. Em 3 dimensões, como funciona a sua visão? Como você vê o mundo ao seu redor? Você vê em preto e branco, certo? Você vê em dualidade preta e branca. Quando Einstein subiu uma dimensão a mais, foi para 4, ele já virou aquele ser extraordinário que podia enxergar muito mais além do que as 3 dimensões preto e branco. Então ele passou a enxergar o quê? Enxergar o quê? Cores. Mais ou menos como esses meus jalecos aqui. Ó, eu tenho um amarelo, um azul e um branco. Então, Einstein passou a enxergar a sua vida, né, científica e física, como um grande físico, ele passou a enxergar, então, em cores, tá? Então, essa é a diferença entre a visão de um mundo de 3 dimensões e a visão de um mundo de 4 dimensões inferiores. Continua em dualidade, continua a mesma dualidade, só que aqui ele via em preto e branco e aqui ele passa a ver em cores, colorido, um mundo mais colorido, certo? Então essa é a diferença. Botando a luvinha da ciência, eu, Mara, descobri algo muito mais além, né, do que as cores. Eu descobri a unidade. Tá, gente? A unidade da célula, a unidade celular, a unidade desse núcleo celular, que Einstein quebrava, né? Ele quebrava esse núcleo para trazer aí, então, o negativo e o positivo, que é os prótons e os nêutrons, certo? Eu, colocando a minha luvinha de cientista, estudando muito, muito, muito tudo que eles traziam, tudo que Einstein trouxe, tudo que Tesla trouxe, a sua visão também em unidade, né? Que Tesla já tinha uma visão em unidade. O problema de Tesla foi porque os estudos dele era mais fora dele, tá? Tesla estudava tudo fora dele. Ele que inventou praticamente a luz elétrica, né? Foi da ideia dele que tiraram a luz elétrica. Então, é isso que aconteceu. Essa é a única diferença. Então, o que eu trago para vocês aqui é a minha visão agora. Qual é a visão da unidade? Então, só terminando de explicar. 3 dimensões,
dualidade preto e branco. 4 dimensões inferiores, dualidade colorida. E aí, então, que faltava 1% só. Essa foi a descoberta de Einstein, que faltava 1% para ele chegar na unidade, tá? A unidade do núcleo, das células. Todos nós, eu e você, somos partículas de um núcleo só, certo? Essa foi a minha descoberta. Então, se todos nós somos partículas de um núcleo só, de apenas uma célula, essa célula ela é o quê? Divina, certo? Por isso que essas partículas formam uma unidade. Então, dentro desse meu conhecimento e dessa minha descoberta, não haverá mais prótons e nêutrons a se juntarem, porque já estarão juntos, certo? Já estará tudo funcionando unificado numa mesma célula. E essa célula, ela é divina. É isso que precisamos entender. Que se a gente alinhar o estudo de Tesla, o estudo de Einstein e o estudo da Bíblia, a gente vai ver que eles formam uma unidade de pensamentos, tá? Que no final forma um núcleo apenas, uma única unidade celular, certo? Então é disso que nós estamos falando aqui, que se as propriedades elétricas e magnéticas dos materiais, elas possuem uma estrutura atômica, de estrutura humana, de estrutura atômica, força elétrica, corrente elétrica que é o condutor, né? A corrente elétrica é o condutor. O campo elétrico é o campo ao redor da gente, né? Ao redor das coisas, né? A energia elétrica, a fiação elétrica, né? Que está em dualidade. Lembramos que a fiação elétrica é o que está em dualidade, são 2 fios. As ligações iônicas, os elétrons livres, isolantes, isso tudo foram descobertas de cientistas até aqui, certo? Um átomo é um minúsculo íon que forma o paragmatismo. E esse paragmatismo também pode ser chamado de paranormal. Paranormal, fica aí normal, que agora eu quero descobrir a minha unidade, certo? Então, porque o ferro, né? O ferro, ele tem esses domínios de magnetizar, que já foi comprovado pelos cientistas, né? E formar esse paragmatismo, né? Então, assim, até aqui é isso, tá? Eu não vou me alongar, porque como esses vídeos serão curtos, eu vou mostrar para vocês só a minha visão, tá? Eu não quero desclassificar nem Einstein, nem Tesla, nem nada. O que eu tô fazendo é um estudo contínuo daquilo que eles estudaram, tá? Eu não descobri nada, o que eles descobriram. Eu tô descobrindo o que eu mesma constatei dentro dos meus estudos, certo? Dentro dos meus estudos, hoje eu fiz um desenho, tá? Que é diferente do que a gente vivia antes, tá? Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho como a gente vivia antes dessas 7 dimensões que a gente abriu agora essa semana, tá? No dia 2 de julho de 2023, a gente formou novas atualizações dentro dessas 7 dimensões, tá? Eu vou mostrar para vocês o que caiu, então, o que é lixo, que nós não vamos mais usar aqui, certo? A gente não vai mais usar, meus queridos, vou até pegar minha reguinha aqui, a gente não vai mais usar o triângulo da triunidade, nem o triângulo da triunidade, e nem a invenção de Tesla e de Einstein, né? Que formava aquele ponto, né? Que ia dividindo átomos, tá? Quebrando átomos. Nós vamos usar, então, aqui, ó. Aqui, quer dizer, esse aqui é o que dividia átomos, tá? Esse aqui é o que a gente vai usar agora, que é o círculo em espiral, tá? É o círculo em espiral com apenas um núcleo, que seria, então, a própria célula divina, tá? Esse aqui é o modo certo que chamamos de não normal, tá? Não normal. Esse é o ciclo, então, aí divino, que chega à perfeição divina.
né? Diante do número 7, tá? Seria então aí o portal 777, certo? Então, uma pequena visão para vocês, depois a gente vai falar mais sobre esse mundo das formas. Como que eu coloco isso no papel? Como que eu consigo enxergar isso? Através dos meus, materiais e ferramentas, né? Através das minhas ferramentas eu consigo desenhar aquilo que está dentro de mim. Aquele conhecimento que eu entendi dentro de mim. Então, eu tento materializar ele, certo? O que eu faço aqui nos meus cadernos é uma materialização do que está dentro de mim, da minha visão em 7 dimensões superiores, certo? Num tempo em espiral 777, ok? Então, a partir de hoje, nós não iremos mais usar, é tudo lixo agora, triunidade, Santa Trindade, triângulos, né? E também aí a visão colorida de Einstein e Tesla, né? Que é lá aquele desenho lindo, né? Da física quântica, tá bom? Que é esse desenho aqui, ó. Eu fiz mais ou menos isso, que é o mesmo desse aqui, meus amores, ó. É o mesmo desse aqui. É porque eu desenhei diferente, mas é o mesmo, ó. É aquele desenho bonito da física quântica, né? Só que esse desenho, ele quebra os prótons e os nêutrons. Ele faz uma separação. E aí ele também está em dualidade com ele mesmo. Não pode, tá? Não pode. Eu vou explicar mais isso em outros vídeos, meus amores. Obrigada por enquanto. Bom dia. E é isso aí. Eu vou falando aqui. Se você concorda, discorda, essa é a minha visão. Visão, raio-x. Inclusive tem uma fórmula que Einstein tinha, que era raio-x 1% déficit em massa, que é igual a m vezes c ao quadrado. Eu fiz a mesma fórmula dele, um pouquinho diferente, tá? Eu fiz raio-x mais 1% em déficit m vezes c ao quadrado igual positivo, negativo, positivo, que é igual a 3 positivos, ok? Então, essa é a minha visão da fórmula dele, em unidade, meus amores. Lembrando que é sempre em unidade com as células universais, né? Tanto entre o céu como entre a terra, tá? Tudo que existe na terra que vive e tudo que existe no céu que vive, ele se transforma em uma única célula, um único núcleo, onde em unidade tudo fica alinhado com o universo das coisas físicas e científicas, ok? Beijo então, tenham um bom dia.